Olá, meus caros, tudo bem com vocês? É um prazer ter hoje aqui conosco o Emerson Nakao, que é um dos 3 autores de um capítulo importante do nosso livro. É um prazer também ter vocês que nos acompanham à distância em mais este episódio da 4ª temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. E nela, você já sabe, estamos abordando o conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável, lançado recentemente pelo Instituto. Peço que compartilhe esse episódio, que siga o IES na sua plataforma de streaming preferida, mas se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Isso é muito importante, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Nos acompanhem também pelas redes sociais do IES. Todos os dias tem conteúdos novos nas nossas redes sociais. Você pode fazer o download gratuito do livro que estamos discutindo pelo site do IES, acessando o nosso site www.iess.org.br. Nessa temporada, temos conversado com cada um dos autores dos artigos da obra, que nos dão mais detalhes sobre temas que tratam e têm a oportunidade de expressar coisas que gostariam de ter colocado e não tiveram oportunidade. Quem está conosco hoje é o Emerson Nakao, que, ao lado de Regina Juras e Simone Tartaglia, escreveu o artigo Saúde Bucal e Promoção da Saúde. E, para começar, um breve currículo do Emerson. Ele é graduado e pós-graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Editorial da revista Conexão Odontoprev desde 2014. Emerson, muito obrigado por ter contribuído com seu ótimo artigo para a nossa obra e por dedicar esse tempo a conversar com o nosso público, Emerson. Bem, olá a todos. Doutor Sequim, inicialmente quero agradecer o convite, também em nome da doutora Regina e da doutora Simone, que não puderam estar conosco aqui hoje. E estamos muito felizes em poder participar do ISS Cast para conversar sobre esse assunto, que é a associação entre saúde bucal e sistêmica, que é tão importante e que faz muito sentido quando a gente vai abordar o conceito da integralidade de saúde. Doutor Sequim. Obrigado, Emerson. Está conosco. Eu reli o seu capítulo ontem e fiquei, mais uma vez, muito bem impressionado pelo conteúdo, profundidade, pelo linguajar técnico e, ao mesmo tempo, bem acessível a pessoas que não são iniciadas no setor. Você já muito bem disse, Emerson, que o conceito de saúde bucal funciona em paralelo à saúde sistêmica, ou isso mudou? É isso mesmo? Continua tão importante cuidar da saúde bucal para que tenhamos boa saúde? Emerson, a palavra é sua. Obrigado pelos comentários. Realmente, assim, a produção do artigo foi voltada para realmente pensado em fazer de forma que fosse acessível, né? Não adianta a gente fazer ciência que seja restrita a um público somente, né? Ela precisa estar acessível, né? E, doutor Sequei, respondendo a sua pergunta, felizmente isso está mudando, né? Tradicionalmente, a odontologia era vista como algo à parte, né? Como o senhor próprio mencionou na pergunta, né? Mas esse cenário tem mudado, né? E conforme a tecnologia vai avançando, vai contribuindo para melhorar a qualidade e os resultados das pesquisas, eu creio que a gente pode esperar que em um futuro não muito distante a gente vai conseguir mais respostas às tantas perguntas que nos cercam a respeito desse assunto. Perguntas como, por exemplo, né, existe uma relação de causa e consequência entre condições bucais e sistêmicas? Ou ainda, né, tornando mais acessível, né? Quer dizer que se eu não tiver uma condição de higiene bucal satisfatória, não escovar os dentes direito, não usar fio dental direito,
eu vou desenvolver uma doença cardiovascular, eu vou ter uma diabetes tipo 2, um tipo de artrose, ou mesmo até uma demência na terceira idade? E para explicar isso, eu vou tentar responder em duas etapas, né? Primeiro, se existe alguma relação entre boca e corpo, tá? Vamos supor o seguinte, se você, ouvinte, né, tem algum problema odontológico, uma dor, uma ausência de dente, então vai ficar mais fácil você entender que vai existir um comprometimento da sua qualidade de vida, né? A dor, na sua forma tanto aguda quanto crônica, elas causam transtorno. O menor que ele seja, ele vai causar algum tipo de transtorno para você. Ele vai mexer com o seu humor, sua concentração, e vai te impedir de comer adequadamente, né? Pô, impedir de comer adequadamente seria mais ou menos também como o caso de uma ausência dentária. E isso por si só já vai ter repercussão no seu organismo, porque vai impedir que você tenha uma nutrição adequada. Só essa situação descrita assim dessa forma já faz com que você não se enquadre mais no conceito de saúde, né? Sabe que saúde, até pela Organização Mundial da Saúde, eles definem saúde como um estado de não somente ausência de doença e enfermidade, mas um bem-estar físico, mental e social. Continuando, se no caso de uma dor aguda, né, por exemplo, para você entender melhor, fosse uma dor, um problema de canal que não foi solucionado. Então, a gente sabe que ele pode evoluir para um abscesso, uma infecção, e que é aquela situação de o paciente apresenta um rosto inchado, né? E que isso pode levar a complicações mais graves. Assim, tendo essa situação, esse quadro desenhado, a gente entende que um problema dentário ele pode sim afetar a saúde sistêmica, a relação entre boca e corpo que eu comentei no começo, tá? Então, pensando na via contrária, né? Se o corpo pode afetar a boca, existem muitas doenças, né, que têm sua manifestação bucal, vou citar como exemplo 3 que me vem à cabeça agora, como a doença de Sjögren, o sarampo, o hipertireoidismo, né? O próprio tratamento do câncer por quimioterapia também pode causar repercussões bucais, um efeito muito comum que acho que algumas pessoas já estão bem familiarizadas, é a mucosite, né? Para quem não sabe, a mucosite, você imagina, é uma inflamação aguda da mucosa da boca. Imagina uma afta, uma afta incomoda, uma afta dói. Imagina que essa afta que possa ser medida em centímetros até, né? É uma grande afta e que ela se instala por várias regiões da boca, lateral de língua, na bochecha, e isso dói muito e impede a pessoa de se alimentar também, né? Felizmente, isso é bem fácil é relativamente fácil de você contornar com aplicações de laser de baixa potência, e isso quase todo dentista hoje tem, né? Então, com base em tudo isso que eu falei, sim, existe uma relação das condições de saúde bucal e sistêmica, né? E quando a gente fala que isso tem mudado, os estudos, a situação tem mudado, né? Quer dizer, a boca já não tem sido mais encarada como algo à parte do corpo, né? Então, faz sentido afirmar que existe uma associação entre a saúde bucal e a saúde sistêmica, né? Agora que ficou entendida essa relação, isso desdobra em mais uma pergunta, na verdade, que será que essa relação que existe entre boca e corpo, ela é do tipo de causa e efeito, né? E o que a literatura mostra para hoje, confirma, né, é que existe sim associação, mas é que ainda a gente não pode afirmar e confirmar que ela seja de causa e efeito, né? Como eu disse anteriormente, com esse avanço da ciência, da tecnologia, é tudo uma questão de tempo até que a gente tenha mais respostas, né? Na verdade, mais evidências vão estar disponíveis para que a gente se aproxime de um entendimento mais amplo da questão.
Eu não posso afirmar, então, quer dizer que se você não escovar seus dentes direito, você vai ter uma complicação cardíaca ou vai ter diabetes tipo 2, por exemplo. Não, eu não posso afirmar isso. Eu sei que existe, sim, uma associação entre as condições, mas é que elas também, em alguns casos, podem ser bidirecionais, como no caso da diabetes, né? Imaginando um indivíduo que tem uma periodontite, que é uma fase avançada da doença periodontal, e que também é diabético, né? Então, nós sabemos que se ele se encontra descompensado, o tratamento periodontal tem seus resultados comprometidos. E, da mesma forma, observa-se que a compensação do diabético torna mais eficaz o resultado de um tratamento periodontal, né? Então, para aqueles que não são dentistas, explicando rapidamente a doença periodontal, ela começa a partir do acúmulo prolongado de placa bacteriana sobre os dentes, próximo à gengiva, né? No colo do dente, e causando essa inflamação gengival em torno de 3 ou 4 dias. Aí, se nada é feito, né, essa inflamação gengival ela evolui do tecido de proteção e revestimento, que é a gengiva, para o de sustentação do dente, que é quando a gengiva começa a descer, o dente começa a ficar visualmente maior e ficar mais mole, né? Aí sim ela é chamada já de periodontite. Doutor Sequim. Perfeito, obrigado. Estava muito bem descrita essa questão toda no capítulo do seu livro, e muito mais interessante a sua fala, a sua exposição até esse momento. Eu mesmo já tinha tido contato de que boca é um canal importante de entrada de coisas para doenças e também um indicador de que a pessoa pode estar tendo algumas doenças. Mas confesso que, ao ler o livro, o assunto é muito mais profundo do que eu tinha noção até então. Quanto a essa questão aí de associação versus causa e efeito, acho que na área de saúde, hábitos de vida, alimentação sobre doenças, é uma questão que não se resolverá por ensaios clínicos, randômicos, duplo cego, porque é impraticável isso, eu acho, nas questões de saúde de pessoas. E, no entanto, eu acho que a gente deve cuidar da boca, porque ela pode evitar algumas outras doenças. Ou, se você tem essas outras doenças, cuide melhor ainda da sua boca. A inexistência do ensaio clínico comprovando causa e efeito não é jamais justificativa para a inação. Acho que isso aí é bastante importante. Mas já que falamos, então, dessas doenças sistêmicas, que a boca é esse canal de entrada, eu acho que tem bastante a ver também com problemas inflamatórios. A inflamação é uma coisa boa, porque ela é um início de um processo de cura de um trauma. Mas quando a inflamação se torna crônica, é um problema. O que você poderia nos contar sobre isso quanto a processos inflamatórios crônicos que se originam ou têm expressão na saúde bucal, Emerson? Olha, doutor Sequim, fico muito contente com esse feedback do capítulo, do livro, né? Realmente me esforcei bastante para poder responder essas perguntas, que são as minhas perguntas também. E, novamente, assim, eu fico muito grato pela oportunidade de poder conversar e discutir esse assunto, que é assim mesmo que as ideias vão evoluindo, né? Sobre a sua pergunta sobre doenças crônicas, né? Olha só que interessante. Com relação a ela, a gente nota que o que tem hoje na literatura a respeito sobre as evidências, né, que estão aumentando sobre essa interação, essa associação, né, elas partem muito assim de estudos epidemiológicos, começaram assim com estudos epidemiológicos, né, e começaram a avaliar a prevalência da doença periodontal com outros tipos de doença sistêmica. E essas outras doenças sistêmicas são as tais das doenças crônicas não transmissíveis, né? Não são doenças infecciosas. Então, e a doença periodontal também é uma doença crônica, né? E que
o que elas têm em comum realmente é a inflamação, né? E a partir daí começou a valer a pena até investir em estudos direcionados a encontrar essas conexões e saber como é que elas interagem, né? E então é aceitável a gente presumir que não se trata de uma única conexão, mas de múltiplas, né? É uma coisa muito complexa de entender, né? E a forma de interação delas, e também levando em consideração uma outra variável, que elas dependem de certas condições que as favoreçam também, né? Não basta eu ter periodontite para eu ter uma doença cardíaca, eu preciso ter alguma outra coisa, eu preciso ter uma situação que favoreça isso, né? Então, o que a literatura traz para a gente, né? Ela traz muito assim tem um estudo recente, que estou me lembrando agora, que, se não me engano, da Finlândia, mais ou menos de 2018, né? Desculpe a imprecisão, mas que ele achou um protagonista da periodontite, né? Um patógeno periodontal, o Porphyromonas gingivalis, passeando lá no líquido cefalorraquidiano desses pacientes, né? E pacientes que não tinham Alzheimer, realmente não encontraram nada, né? Um outro encontrou essa bactéria alojada em placas de ateroma. É claro que isso não prova essa relação, né? Mas levanta uma bandeira, uma suspeita aí de que existe alguma associação, né? Então, e mais ou menos nessa época também, eu lembro que o INCOR mostrou dados que apontavam que mais de 40% das doenças cardiovasculares poderiam encontrar sua causa em infecções odontológicas que não foram gerenciadas, né? E a gente sabe também que doença cardiovascular é a principal causa de morte no planeta. Aí, quando você passa um tempo lendo esses artigos, você percebe que essa correlação está acontecendo entre doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu estou falando de periodontite, doença cardiovascular, a diabetes, um tipo de artrose, uma doença neurodegenerativa, né? E todas elas a gente conhece, elas são doenças crônicas não transmissíveis. E realmente o que liga todo esse assunto é a inflamação, é o quadro inflamatório, né? E existem também estudos já biomoleculares que tentam contribuir e explicar essas interações, mas realmente assim, eu devo dizer que eles são bem complexos de serem lidos, né? Não é tão fácil assim, mas eu vou tentar entender melhor. Eu vou tentar essa leitura, eu vou insistir nessa leitura para tentar entender melhor até esse processo, né? Aí eu penso assim também, né? Pô, mas tem tanto dado solto, né? Tenho doente cardiovascular e eu tenho a identificação de patógenos periodontais. Eu tenho um diabético e também existe uma relação bidirecional, né? Então, eu entendo aqui que a estratégia seja juntar essas informações e para a gente poder teorizar possibilidades, né? Ou seja, a gente confrontar elas com teorias do passado para que a gente possa fortalecer as partes mais coerentes e descartar aquelas que realmente não têm, não encontram fundamento. Enfim, formular novas teorias, né, para que a gente possa evoluir nesse conhecimento. E a gente tem aí do lado hoje, né, inteligência artificial, que pode realmente ajudar muito nisso, né? E lembrar todo mundo, né, que acho que muita gente que vai ouvir, que não é da área, como o senhor mesmo falou, vai estranhar que, pô, mas esse cara não responde na lata as coisas, né? Não é direto. Mas eu tenho que lembrar vocês que não se trata de uma ciência exata, né? Quando a gente está falando na nossa área, geralmente 1 mais 1 não é 2, né? E o que parece é assim, que quanto mais resposta a gente acha, mais perguntas a gente acha. A gente parece que tem mais perguntas do que respostas. Ele acha uma resposta, mas acha para ela mais 3 perguntas, né? Mas a ciência, o desenvolvimento de um conhecimento é assim, né? Existem mais erros do que acerto, né? O que a gente vê de acerto assim é que a gente errou muito antes até chegar lá. Errou numa teoria, errou numa prática, mas é assim que as coisas progridem. E é aí que está a diversão da coisa, né? Eu, pelo menos, penso assim. Doutor Sequim.
Com certeza somos dois nessa linha aí. Eu acho que é como cada corpo é um corpo humano, reage de forma diferente. E há essas relações. Então, se você tem a doença, cuide mais ainda da sua boca, e vice-versa. Cuide da sua boca para possivelmente não provocar outras doenças aqui. E cuidados da boca são muito importantes. Li um comentário rápido do seu texto, que tem a ver um pouco com o meu comportamento. Eu escovo os dentes aplicando uma força muito grande. Ele é descuidado, não é bem assim. Então, eu queria um pouco ouvir sua opinião sobre esse ponto aí. Aproveito também nosso tempo voa muito rápido para perguntar um pouco o seguinte: como é que se pode implementar um programa bom, adequado de saúde nas empresas, em particular na sua área, saúde bucal, e especialmente levando em conta que, no passado, as pessoas trabalhavam no local da empresa, então estavam reunidas no mesmo espaço físico. Com a pandemia e o trabalho, boa parte hoje em home office, isso ficou um pouco diferente. Que também, eu acho, eu preciso adaptar os programas de promoção de saúde, os programas de saúde bucal. Eu queria ver os seus comentários sobre esses pontos aí, Emerson. Pois é, doutor Sequinha, é o seguinte, né? Como é que uma empresa pode elaborar e implementar um programa de atenção à saúde, que também envolva cuidados bucais, né? Quer dizer, não é uma pergunta muito fácil de responder aqui. Eu acho que assim, a gente tem que começar pelo básico, né? Entendendo um pouquinho, promoção da saúde, o conceito dela começou lá no Canadá, 1974, né? Quando eles publicaram um documento, né? Foi conhecido como Informe Lalonde, né? E chamava-se A New Perspective on the Health of Canadians. E isso veio por quê? 1974, tá? Eles começaram a ver que o custo na assistência à saúde no país estava muito alto e estava crescendo, né? E que, na época, o modelo era concentrar esse custo na organização assistencial, não no paciente. Obviamente, a gente sabe que isso é um baita tiro no pé, né? E que, realmente, na época, eles tinham essa concentração de recursos na organização assistencial, mas os resultados não eram satisfatórios. O que eles estavam fazendo? Para a gente poder entender assim melhor, eles estavam enxugando o gelo, né? Então, assim, só estava tratando do doente, mas não estava vendo o que estava deixando essas pessoas doentes. E aí eles notaram que o número de doentes vai crescendo. E os custos assistenciais também vão crescendo proporcionalmente. Mas se eu não trabalho na causa disso, não faz muito sentido. Eu vou ter sempre mais doente, né? Então, nesse documento, eles começaram a trabalhar, eles lançaram, né, a ideia de trabalhar em 5 frentes para lidar com esse problema, que é promover a saúde, ter um processo regulado, né? Você ter eficiência na assistência, pesquisa, para fundamentar tudo isso, e você fixar objetivos, né? Já em 86, né, na Carta de Ottawa, aconteceu, acho que a primeira conferência de promoção da saúde, primeira conferência internacional, é lá que o nome dado ao processo é promoção da saúde, né? Que o processo era o processo de capacitação da comunidade, né? Quando eu falo em processo de capacitação da comunidade, né? Ou, tendo uma palavra mais moderna, do empoderamento dessa comunidade, era simplesmente para divisão de responsabilidades, né? A responsabilidade da saúde não está só na mão de um profissional da área da saúde, seja ele médico ou dentista, né? Enfim, qualquer profissional da área da saúde. Ele está na mão do paciente também. Ele é o maior interessado, na verdade, né? E capacitar essa comunidade faz parte, está definido como o conceito de promoção da saúde, né? Isso tudo para atuar melhor na qualidade de vida e da saúde, né? Então, esse conceito, ele deixa explícito que a responsabilidade não pode ser exclusivamente do setor da saúde. Ele tem que ir além, né? Tem que ir para um estilo de vida saudável,
isso já é paciente, né? E visando até um bem-estar global, né? E o significado do termo de promoção ele foi mudando ao longo do tempo. E hoje a gente pode associar valores como vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, o desenvolvimento, a participação, a parceria, né? A responsabilização múltipla, né? Isso envolve ações do Estado, desenvolvendo políticas públicas voltadas para a saúde, nos indivíduos e coletividades, que é o desenvolvimento de habilidades, é a gente orientando, a gente profissionais, enquanto profissionais da saúde, né, orientando essas pessoas e treinando essas pessoas. Na verdade, quando a gente fala em capacitação, eu penso em treinamento, né? Por exemplo, num consultório, eu não posso chegar aqui para o paciente, né? Não me faz sentido isso, chegar para o paciente e falar assim, olha, o senhor, geralmente ele vem procurar a gente não preventivamente, mas com um problema, e você olha, por exemplo, uma lesão de cárie, por exemplo, num dente, e fala para ele, olha, o senhor precisa escovar dente. Bom, é óbvio que ele precisa fazer isso, né? Mas, pô, se eu não ensinar ele como fazer isso, por que que ele tem que fazer isso, não envolver ele no processo, eu vou estar simplesmente, volto a dizer que eu estarei enxugando o gelo, né? Isso é disso que se trata essa capacitação, esse treinamento. Isso leva um tempo, né? E esse tempo, mas esse tempo e esse custo, vale muito a pena, porque de qualquer forma a prevenção ela sempre vai ser mais barata do que uma intervenção, né? No problema. E a gente também associa palavras como parcerias intersetoriais, né? Onde eles vão definir prioridades, planejamento e a implementação das estratégias para promover saúde. Então, assim, não é só o médico ou o profissional da área da saúde e o paciente, né? Isso tem que envolver a sociedade como um todo, né? É nisso que ele fala sobre a interação entre os setores, tá? Se, na minha opinião, os setores eles têm que se unir para essa tarefa, para um bem do paciente. Eu não vejo como isso pode ser prejudicial de forma nenhuma, na verdade, só vejo benefício para todo mundo, certo? Maravilha, Emerson. O que você tem falado é música para nossos ouvidos. Há muito tempo que a gente vem falando que saúde não é só responsabilidade da empresa, da operadora, do médico, do hospital. É responsabilidade de cada um de nós. Nós temos que assumir isso. Eu acho que, para que as pessoas assumam e entendam, elas precisam ser educadas. Então, temos uma tarefa muito grande. Eu acho que é de educar, mostrar o que é, mostrar as consequências, mostrar as opções, mostrar as alternativas que existem. Acho que isso é muito importante. Mas, Emerson, estamos chegando ao fim do nosso evento. Então, eu queria agradecer a você pela participação aqui hoje, pela sua participação no artigo. Gostaria que você estendesse também aos outros autores, a Regina e a Simone, os nossos agradecimentos. E as suas palavras finais agora, estamos concluindo o nosso encontro, Emerson. Então, novamente, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando, né, sobre esse assunto, trocando ideias, sabendo que não estou pensando isso sozinho, né? É muito bom interagir, assim, esse capítulo de livro foi muito importante porque eu pude interagir dentro de um livro, um capítulo, até com a área médica, né? O que não é tão comum no nosso dia a dia, e saber que a gente tá buscando a mesma coisa, né? A gente está no mesmo caminho, então não vejo motivo para a gente não somar esses esforços e a concepção desse livro realmente, era tudo que eu pensava, tudo que eu sonhava até em termos de desenvolvimento de conhecimento, né? Por isso aqui agradeço muito as palavras sobre o seu feedback sobre o capítulo do livro, isso deixa a gente muito contente, né? Saber que a gente está no caminho e que vamos fazer de novo, né? Vamos fazer de novo aí que achei muito bom. Muito obrigado, hein? Muito bem, o caminho é longo, temos muita tarefa pela frente aí. Bem, chegamos ao fim desse episódio YesCast,
podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Mas se você quiser saber mais sobre esse e outros capítulos do livro, eu reforço. O download é gratuito pelo site do IES. Leia, comente, nos dê seu feedback, que a gente e os autores todos lhe agradeceremos muito. Não esqueça, o IEScast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio. Obrigado.